Uh, Esta nossa reunião tem a característica de ser o debate e a troca de ideias sobre a reunião anterior, que foi em que o professor Michel Renaud nos expôs o tema amplificar Cristo, sair de um cristianismo sacrificial, que, como vimos, perdão, era a primeira parte do a primeira parte da segunda parte do capítulo. Podes tentar. Capítulo que agora também não lembro qual é, então não interessa. Mas nesta segunda parte desse capítulo havia três pontos que o autor, o Donadieu, apresenta como sendo os obstáculos com que Teilhard de Chardin se confrontou para a sua tese, as suas visões quanto a dilatar Cristo. E o primeiro obstáculo foi o pecado original, as suas concepções sobre o pecado original. Aliás, o pecado original foi o obstáculo sobre o qual ele desenvolveu diversas conjecturas. O segundo obstáculo seria o pluralismo religioso, e o terceiro obstáculo, a possibilidade de existência de vida para além do planeta Terra, noutros planetas pelo universo fora. Estes dois últimos pontos, o pluralismo religioso e os outros planetas, serão objeto da reunião do dia Daqui a uma semana. 20 deste mês, em que teremos o José Manuel Lozano Gotor, que é um professor espanhol, que já cá esteve em Portugal, que nós já conhecemos, alguns devem se lembrar, quando ele veio falar sobre Ilia Délio, e depois também participou num curso na Academia das Ciências. Portanto, ele vai tratar destes dois pontos. O primeiro ponto foi o tratado pelo Michel, e, portanto, tivemos o benefício de receber o texto dele para podermos rever e recordar os pontos da conferência dele, e, portanto, penso que podemos encetar a nossa conversa, tendo em mente que vamos abordar aquele primeiro ponto que nos mostra como o pecado original é uma impossibilidade, por razões do aparecimento progressivo da humanidade. Portanto, cientificamente era uma absurdidade pensar-se na existência de um só par humano que tivesse tido aquela atitude de rebelião contra Deus. Depois também tem que se ter em conta que uma criação em evolução não é compatível com o aparecimento instantâneo de um casal em perfeita, em total perfeição espiritual. Daí advém a concepção do mal no mundo e a discussão sobre isso, em que o mal pode ser compreendido como inerente ao processo evolutivo da humanidade e, portanto, à superação da sua incompletude. Enquanto há incompletude, o homem tende para praticar o mal. Mas depois também há os maus sofridos, que nós também já vimos aqui um pouco o que é isso, o mal sofrido e o mal cometido.
decorrente da concepção de pecado original que nasceu com as teorias de Santo Agostinho, aparece a célebre doutrina da satisfação, em que Santo Anselmo nos afirma que a encarnação de Cristo se fez para que Cristo viesse expiar o pecado original. Ora, a contrapor-se a essa tese, não só temos os antigos padres da Igreja anteriores ao Santo Anselmo, que tinham uma concepção de encarnação cujo objetivo e cuja causa era a divinização da humanidade, portanto, Cristo veio para ser, digamos, o testemunho último e definitivo do projeto de Deus da divinização do homem, como depois também mais tarde os padres, os teólogos franciscanos da Idade Média retomaram esta tese e, como São Boaventura e Dom Scoto, que defendem que, para além, não discutem o pecado original, mas dizem que o pecado original não é a causa da encarnação. E, portanto, e depois bastante importante são as últimas páginas que nós lemos, em que temos lá até enfim, a explicação do pecado original dada por Ratzinger, que vai muito nesta linha e que vale a pena retomar. Pronto, isto apenas à guisa de introdução. Desculpe, Michel, não lhe quis tirar nenhuma iniciativa, mas foi para enquadrar e recordar qual é o tema que o tema central, porque além deste tema tivemos também outras como é que dizer, outras matérias que o Michel incluiu no seu documento, no seu texto, que tendo que ver diretamente com este assunto, são, digamos, alargamentos que também podem perfeitamente, aqueles que entenderem, abordá-los e discuti-los com o Michel. Portanto, Michel, eu vou pedir para levantarem a mão aqueles que quiserem intervir, o sistema que já conhecem, e depois vamos, espero eu, iniciar um diálogo sobre estes assuntos. Quem avança? Francisco. Entra, Francisco. A questão, depois das palavras que o António preferiu, parece-me importante refletir porque é que, mais recentemente, tendo o Papa Bento XVI tomado uma posição clara sobre esta matéria, porque é que, hoje em dia, a Igreja ainda está agarrada a esta teoria, em certa medida, esta teoria da satisfação, ou no fundo, esta doutrina da satisfação, e mais do que isso, penso que está numa linha portanto, dos próprios protestantes que defenderam calorosamente enfim, os homens da Reforma, Lutero e Calvino, defenderam um pouco esta teoria. Mas não se percebe porque é que a Igreja, depois destes contributos, a começar por Irineu de Leão e Orígenes, e, portanto, mais recentemente, como dizia, através do Papa Bento XVI, porque é que a Igreja continua a mastigar-se e a embaralhar-se, no fundo, numa doutrina que não tem sustentação. Eu não sei até que ponto é que o Michel, enfim, com a sua experiência, nos pode ajudar a esclarecer um pouco esta dificuldade de vencer
esta, esta doutrina da satisfação, não é? Que ainda faz, no fundo, e tem um peso muito grande nos tempos atuais da Igreja, não é? Boa questão. Muito boa questão, Francisco. Quem avança com uma hipótese de resposta para isto? Porque é que a Igreja se agarra tanto a esta velha concepção do pecado original e da satisfação e da morte de Cristo para expiação dos pecados do pecado original? Dos motivos, em meu entender, é que a Igreja não abandonou as consequências de uma interpretação antiquada do pecado original. E então, o batismo, até há pouco tempo, é quase posto imediatamente em relação ao pecado original, de que é preciso apagar os efeitos para o bebê ou para o batizado. Ora, o batismo não devia ser pensado imediatamente a partir do pecado original, mas como a entrada na comunidade de que Cristo é a origem e o fundamento. Mas não é a partir do pecado original que se deve pensar a necessidade de comunhão com a comunidade dos batizados. Isso, mesmo para os que não acreditam o pecado original, quando pensamos o sacramento do batismo, imediatamente nas nossas cabeças, salvo talvez para os novos cristãos jovens que foram formados de modo diferente, o batismo evoca a consequência do pecado original para entrar na comunhão com Cristo. Ora, hoje, a partir da tese segundo a qual o mito de Adão e Eva é um mito cuja significação não é histórica, temos que reinterpretar o sacramento do batismo. E penso que muitos teólogos o fazem sem o dizer, sublinhando o caráter positivo do batismo, que é a introdução da comunidade dos crentes, cuja cabeça é Cristo e de que a Igreja é, como diz São Paulo nos Efésios, é a cabeça. Mas se divulgasse sem medo a ideia na Igreja que não se deve levar à letra a história do pecado original, porque é um mito, então podíamos progredir. Mas quando se fala de mito hoje, também as pessoas têm uma ideia do mito segundo a qual continuamos muitas vezes com as ideias do século XIX. O mito não é sempre uma história narrada que não tem sentido e que foi inventada para nas outras culturas, mas que podemos varrer porque não tem sentido. Ora, o mito, é isso que tentei mostrar, o mito tem como as parábolas, tem um sentido não literal, mas um sentido profundo. E o sentido profundo do mito adâmico é que não é Deus que inventou o pecado, contrariamente a outras culturas, entre as quais a cultura babilônica, segundo a qual o mal existia já no mundo dos deuses. Então, o ser humano não é responsável inicialmente pelo facto de ter cometido o mal, porque precisamente o mal já existia no mundo divino. E penso que
tudo isso, a compreensão do batismo em relação com o pecado original e o medo que consiste em pensar que o mito, se disser que Adão e Eva é uma narrativa mítica, vão pensar, então não vale nada, não diz nada de importante e não podemos acreditar. É por isso que tentei sublinhar tanto que as três funções do mito, quando se interpreta o mito, a teoria de interpretação é hermenêutica em filosofia e em teologia também, mas quase mais em filosofia agora. Então, a hermenêutica do mito, ou a teoria interpretativa do mito, tenta desvendar o recado que contém sobre, sobre a existência humana no sentido mais profundo da palavra. Mas o mito não é racionalmente sempre claro. O mito não explica tudo, mas tem uma verdade fundamental, é que o mundo foi criado bom e Deus não é responsável pelo aparecimento do mal. E por isso que Teilhard de Chardin é interessante e para mim um pouco problemático sobre um ponto. Sublinhei no meu texto que Teilhard de Chardin percebeu percebeu a evolução, a teoria da evolução a partir da biosfera, não, das três esferas, não é? A bios, Lito a bio, o cosmos, lito o a bios bio e e o bios, a a noosfera. troposfera. Sim. Então, para Teilhard de Chardin, de biosfera, a evolução é tão lenta que tem tateamentos, como ele diz, de tâtonnement, e erros que são abandonados na própria evolução. E ele associa a isso, para mim foi a ideia do sofrimento que os animais e os seres vivos sentem, não só o ser humano. Então ele diz, é normal, quase estatisticamente, é normal que haja fracassos e tentativas no processo comprido de evolução. E ele tem uma frase estranha, um pouco estranha para mim, o que é, por assim dizer, o fracasso na teoria da evolução provoca o sofrimento dos seres vivos. E mesmo os seres vivos, os animais, sofrem fisicamente. E ele diz, quando aparece a noosfera, o, o fracasso da evolução é pecado. Mas ele põe uma espécie de continuidade implícita e mesmo explícita entre o sofrimento de todos os seres vivos como fracasso parcial da evolução para o fracasso quando o ser humano se torna livre. Então, o mau uso da liberdade parece para Teilhard um fracasso da evolução humana, o mau uso da liberdade e, portanto, o mal não leva a nada senão a destruição. Teilhard começa pelo sofrimento mesmo físico no ser humano também, enquanto o ser humano pertence ao bios, para passar para o sofrimento, para o pecado como fracasso
evolutivo da liberdade humana. É uma ideia interessante, mas em geral na filosofia a gente distingue bem o mal físico e o mal psicológico mesmo, que é sofrimento, e o mal moral de que a liberdade humana é responsável, pela qual a liberdade humana é responsável. A resposta era a pergunta era porquê que a Igreja não atualiza? Sim, porque que a Igreja não atualiza. Mas isso faz, por assim dizer, uma ligação entre o mal do sofrimento e o mal moral. É verdade que o pior mal moral é quando, por exemplo, uma mãe de vários filhos morre e os filhos, porque não tiveram o apoio da mãe, então caem em aberrações ou em maus tratamentos infligidos aos outros, isto é, a maldade. Para mim, o mal involuntário que provém de doenças, etc., pode levar a consequências tais que gera mais um mal moral, ou pecados, por assim dizer, não digo pecados com total responsabilidade, mas introduz o mal moral. Isso mostra qualquer coisa como o drama da liberdade. E acho que o que poderíamos reter de Teilhard de Chardin aqui, mas é isso uma suposição que Teilhard não dá, é que finalmente em todos os pecados que cometemos há uma certa parte de isenção de nossa responsabilidade. Os filósofos e Teilhard de Chardin utilizam o mesmo termo, o pecado original, como propensão para o mal. É verdade que a liberdade humana tem uma propensão para agir mal, de vez em quando, nem sempre. Esta propensão, eu diria, existe e vai existir em cada ser humano. E então, o que é o pecado original? Em duas palavras, o pecado original é o facto de que quando um ser humano nasce, ele nasce num mundo que não vai ajudá-lo muitas vezes a agir bem a partir da sua liberdade. Então, é verdade que neste sentido, a entrada no nosso mundo, onde há guerras, onde há vítimas de maus tratamentos por todo o lado, mesmo casos menos dramáticos, como uma empregada doméstica que é maltratada ou duramente tratada pelos seus patrões. Então, todas estas espécies de males mostram uma propensão, e como disse o padre Vasco, uma propensão para fazer triunfar o egoísmo e o egoísmo sobre a bondade e a atenção, a caridade para com os outros. Mas existe, em meu entender, vou calar-me, existe uma dose de não esclarecida, nem em Teilhard e muitas vezes na teoria do mal, é a relação entre sofrimento biológico e aparecimento do mal moral. E, em segundo lugar, reciprocamente, diria, o mal moral assumido pode eventualmente dizer que não é totalmente responsável. O pecado confessado
como diria o Padre Vasco, pode mostrar que, no fim de contas, sendo pecadores, somos também pouco, não vou dizer a 10%, mas vítimas desta propensão que se chama sequências do pecado original. Mas o drama do pecado original é que o seu gênero literário é um mito. Se fosse uma narrativa para hoje, seria diferente. Michel, muito obrigado. Michel deu-nos mais uma vez uma boa visão da problemática do mal, mas não respondeu à questão do Francisco, e eu acho que a questão do Francisco merece discussão. Quer dizer, se realmente o pecado original tem que ser interpretado, não é uma realidade histórica nem uma verdade absoluta, e tem que ser interpretado, portanto, e temos aqui, enfim, como prova de que assim é uma opinião muito fundamentada do Bento XVI, portanto, estamos perante uma situação de contradição dentro da própria Igreja. Há uns que veem e que reconhecem que existe uma concepção errada e que precisa de ser corrigida relativamente ao pecado original e a tudo o que decorre daí, e há outros que, ou por convicção, ou por uma atitude de defesa e até de cobardia, preferem não discutir o assunto. Portanto, esta contradição dentro da Igreja é muito importante, porque nós que somos cristãos e que somos, portanto, membros da Igreja, não nos sentimos confortáveis com estas posições contraditórias, não é? Não sei, quem mais quer dar. Aliás, temos aqui inscritos, temos o Frederico, pode ser que seja agora que ouçamos mais uma opinião sobre este assunto. Francisco, não, Frederico. Sim, senhora. Bom, isto faz-me lembrar aquela velha máxima: quando um grupo se desloca, vai sempre à velocidade do mais lento. Porque se nós vamos com uma criança, com uma pessoa idosa, com deficiente, e eu penso que o que se passa é que a Igreja, ao longo da sua história, teve várias maneiras de apresentar os assuntos e tem medo de hoje em dia serem possíveis outras visões, estar a escandalizar outras pessoas. Pronto, e agora o António falou em cobardia. O problema é preciso que nós, dentro da Igreja, que somos 1.500 milhões de pessoas, pensemos tudo da mesma maneira. Se calhar não é, e temos de habituar a isso. Eu acho que há hoje em dia um assunto muito mais polémico do que este. É a Virgindade de Maria, não é? Ainda no outro dia houve uma guerra escrita entre os padres Anselmo Borges e Porto Carrero, em que o padre Anselmo Borges dizia que a virgindade não podia ser vista no ponto de vista biológico. O outro senhor pôs-se aos berros. Não sei, quer dizer, se calhar muitas das coisas que nós, por uma questão de tradição, vemos de determinada maneira, se calhar, se pensarmos bem, deveríamos ver de outra maneira. Mas isso vamos escandalizar várias pessoas à nossa volta. Portanto, não sei. Em relação ao pecado original, o padre Anselmo Borges dizia que era um pecado como ao fundo do tabaco. Isto é assim, eu posso não fumar, mas sei que à minha volta estão outras pessoas a fumar e existe isto. Quer dizer, portanto, o pecado original é a necessidade que uma criança tem logo à partida de saber que existe o pecado. Não é que ela própria, por facto de existir, já tenha pecado, mas o pecado é uma realidade. Portanto, não preocupa muito. Há outros assuntos que me preocupam mais e para mim tudo se resume e agora quem acompanhou o caminho sinodal e leu
as conclusões do mundo inteiro, é espantoso. Há umas que até dá vontade de rir, quer dizer, como é que se pode batizar pessoas que vivem poligamia? Pois é um problema complicado, não é? Portanto, a Igreja é uma realidade muito complexa, nós temos que ter alguma paciência em relação às outras pessoas. Agora, é evidente que a maneira como nós vemos as coisas hoje em dia, alguns de nós que estamos aqui a falar, não é com certeza igual àquela que nos ensinaram quando éramos crianças. Mas eu não perco o sono por causa disso. Era só isso. Ok, obrigado. Teresa, Eu tinha tirado o som. Eu, por acaso, não perco o sono, mas é uma coisa que me perturba muito, até porque se eu tenho a sorte de ter conhecido meios onde essas interpretações são postas em causa, mesmo assim, podem intelectualmente dizer-me que são duas coisas, estamos aqui a falar de duas coisas diferentes. Uma é o pecado original e outra é a interpretação sacrificial da vida de Cristo. exatamente. Essas duas coisas são diferentes, são relacionadas, mas são diferentes. E a mim, de facto, preocupa muito, porque mesmo que intelectualmente me provem ou me apresentem outras interpretações, eu reconheço que na minha relação com Cristo eu não consigo libertar-me dessa visão, não consigo mesmo. E isso leva-me a pensar que, e agora indo à questão de porque é que a Igreja continua, e aliás, um parênteses, eu não percebo como é que o Papa Bento XVI pôs em causa essa realidade, porque o catecismo que eu tenho na mão é do Papa Bento XVI e é completamente tradicional, inclusivamente a Imaculada Conceição é uma aberração. Para mim é uma aberração. A Imaculada Conceição é exatamente. A Mãe de Jesus não teve o pecado original que eu tive. Enfim. Mas eu ponho a hipótese de que esta afeição, digamos, da igreja que somos nós, no fundo, à questão do pecado original e à interpretação sacrificial de Cristo, não é mais do domínio da neurose, não tem mais a ver com complexos psicológicos e mesmo do domínio do arquétipo, porque há aquela interpretação do bode expiatório, que é algo muito arcaico na humanidade e na nossa psique. Portanto, eu não sei se a dificuldade em abandonar esta interpretação e o próprio que levou a comunidade dos cristãos a ter esta visão de Deus, de Cristo, do sacrifício de Cristo, não terá sido levada exatamente por estruturas arquetípicas da nossa estrutura psíquica, que nos levam a ter a viver a culpabilidade e ter que encontrar uma narrativa para a culpabilidade e uma solução para a culpabilidade. Porque eu vejo à minha volta, quando fala-se de culpabilidade judeu-cristã, mas a culpabilidade é algo generalizado, não existe só nos judeus e nos cristãos. Portanto, a culpabilidade que se calhar é o matar do ser humano, tem que encontrar uma narrativa, e se calhar a narrativa que se apropria na tradição bíblica é esta do pecado original e de alguém que veio espiar. Não sei, é uma hipótese que eu ponho. Maria, quer intervir? Aliás, eu recordo que isto não são compartimentos, quer dizer, um fala, depois fala outro. Quer dizer, o diálogo é desejável, quer dizer, um avança com uma ideia que suscita outras ideias e que provavelmente
vai tornar mais fecundo o diálogo, não é? Portanto, será desejável que dialoguemos uns com os outros. Mas, Maria, o que tem para nos dizer? Bom, o que eu acho é que assim, o pecado original é um jargão muito pesado que usamos e que é uma coisa extremamente pesada para uma criança acabada de nascer trazer. O que eu acho é que não há pecado naquele sentido, nós julgamento, coisa mais, não sei o quê. Eu acho que nós, quando no fim a criação cria, no princípio, quer dizer, é uma criação de amor, em que a primeira coisa que aparecem são elementos, quer dizer, é a nossa, até onde a ciência chega, é que as primeiras coisas eram elementos, mas os elementos têm limites, e para eles evoluírem, têm que esses limites têm que ser ultrapassados e passarem os limites de outros. Portanto, a evolução faz-se com choques e entradas nos limites dos outros elementos, não é? Ao princípio, elementos, moléculas, seres, etc. Ora, é uma coisa que o Teilhard de Chardin diz, é que toda a criação tem centelha divina e, portanto, tem o sentido certo. Até ao homem não houve pecado, houve evolução, em que no fim os limites vão sendo, vão desaparecendo e as coisas vão se juntando e vão se criando outros limites. Só com o homem, quando o homem começa a ter liberdade, é que pode haver pecado. Até aí só houve uma dificuldade no espaço-tempo, que é o limite. A partir da altura em que o homem tem consciência, pensa, sabe que pensa, e que passa os seus limites prejudicando os outros e a natureza, aí é que eu acho que passa a haver pecado, porque há uma escolha. Eu escolho não o meu bem, não o bem de todos, mas escolho aquilo que me apetece e que prejudica. Isto é que eu acho que começa a ser pecado. É falta, é erro. E quando, no fim, Cristo veio ao mundo, não veio ao mundo sofrer para limpar os pecados, porque o meu pai ficou muito ofendido e então só comigo é que isto se limpa. Não. Ele veio mostrar exatamente a vossa liberdade tem que servir para continuarem a ser criadores com o meu pai e não para destruírem aquilo que se fez e que tem um sentido de bem. Portanto, quer dizer, só nos veio dar o exemplo, ele diz que nos veio para salvar, não nos veio para curar, portanto, não nos veio para tirar os limites, continuaremos a ter limites enquanto estivermos nesta terra, assim como Deus nesta terra teve os seus limites, e tanto que pôde ser morto, o seu corpo físico pôde ser morto, passar aos elementos normais da terra, e, portanto, quer dizer, a história do pecado original não... Acho que é só uma dificuldade. Acho que o batismo não é uma coisa para lavar pecados. Acho que o batismo, no fim, é uma entrada desejada num grupo da igreja, não é? Mas não é passarem a ser filhos de Deus, porque filhos de Deus são todos, antes, depois e durante. Deus não escolhe filhos. Portanto, eu acho que as palavras têm muito peso e acho que a igreja ainda não limpou, no fim, o significado de muitas coisas. Quer dizer, nós temos um Criador, um Pai que é bom, é o bem todo. O nosso limite físico não nos impede de espiritualmente, o nosso amor nos fazer ultrapassar o nosso limite físico. A nossa pessoa é muito mais do que este limite físico. É o bem que fazemos, é o que ajudamos na criação, o que deixamos de bom, porque nós somos as ferramentas de Deus na Terra. Se isto aqui precisa de matéria, nós somos as ferramentas, não é? Um dia a nossa pessoa chegará à cristosfera, continuaremos a ser a pessoa que somos, no fim, iluminados pela luz de Deus e dos outros todos que estão à nossa volta. Portanto, o bem supremo, o bem eterno que se multiplicará eternamente, que será um benzão
que a gente já nem consegue imaginar, não é? Aí temos a parte do mistério. E pronto. Ok. Isabel? Ponha som, Isabel, está sem som. Obrigada. Eu quase já me perdi porque eu vos ouvindo e pronto, e gostava, e vinha-me ideias que gostava de partilhar. Eu penso que daquilo da minha fé, por questões de fé, por questões. eh, eh, eu queria primeiro começar pela Virgindade de Maria. Ainda nós, no dia 8, comemoramos o dia da Imaculada Conceição. E isso é um dogma de fé. Como eu sou engenheira, portanto, tenho que pensar de uma forma científica, tecnológica, mas em termos da minha fé cristã, eu não posso modificar. Deus é tudo pode, é onipotente. Por que não? Se nós se temos fé, acreditamos em milagres, porque milagres existem, e estão documentados, porque é que não acreditamos que o Senhor pode fazer na escolhida esse milagre? É tão perturbador que discordar, quer dizer, dizer assim, isto é uma história, mas claro que Maria não pode, porque não? Mesmo que. E eu posso, aos olhos de muita gente, estar a ser naive, mas é os meus olhos da fé. E mais do que a parte carnal, porque não é isso que interessa, porque o menino teve que nascer, não é? E, portanto, em termos de físicos e portanto, o ímã teve que se romper, mas isso não é nada de interessante, pronto. Porque é mais do que isso, é a nível espiritual que ela e a nível da sua pureza de alma, da sua pureza de caráter, como foi mostrado na, na sua comunicação, na comunicação que ela teve com o anjo. Acredito piamente como ela disse, eu não conheço o homem. Eu tenho aceito esse dogma de fé portanto, faz-me impressão católicos estarem. Então, não sei quem foi que disse que 2 padres a falarem disso, e eu acho isto incrível. E isso talvez seja, acho que com a boa vontade que o Concílio Vaticano II teve de tirar muita coisa assim, despoeirar. Ele realmente deu se calhar uma facada ou uma nele próprio, na igreja, porque na verdade não vejo que a igreja tenha melhorado, até pelo contrário. Penso que todos os no fundo, todos os concílios foram mais doutrinais e o último, não é? O Concílio Vaticano II foi realmente mais para tornar de uma certa forma liberal, mais leve, mas não quero muito apostar por aí, porque precisava também gostava de ler certas coisas, não tenho tempo para ler, para poder falar como gostaria, mas não vejo, não vejo. Vejo, por exemplo, eu não vou aqui falar, teoria da libertação, que
no fundo, tudo isso vem fazer um certo mal, acho eu, aos princípios que se foram erguidos pela Igreja. Isto eu estou a falar aqui como católica. E depois não se sabe o que é. Pronto, temos uma Igreja liberal e permeável a qualquer ideia e a qualquer. E pronto. Do mal. Portanto, o pecado original. Eu gostei muito de ouvir o professor. Peço imensa Michel desculpa, Renaud. o professor Michel Renaud. Michel Gostei Renaud. imenso. Michel Renaud, oui. Eu gostei imenso de ouvir. Gostei imenso, imenso, imenso de ouvir. E acho que essa é uma abordagem filosófica eh, eh, que é deliciosa. Agora, portanto, nesse sentido, é uma abordagem filosófica respeitosa e profunda. Agora, o pecado original, o que é que Jesus diria sobre isso? Isso é que eu não sei. O que é que Jesus diz? Isso, provavelmente disse qualquer coisa e ele mostrou na sua vida, quer dizer, ele veio salvar veio salvar os pecadores no fundo, todas as pessoas com todas as imperfeições e as desordens que são comuns, que ainda hoje há e cada vez, de certa forma, mais, não é? Nós estamos a atingir, para mim, pronto, guerras fratricidas, uma pessoa já. Eu sou engenheira mecânica, no outro dia estava a falar de um parafuso e de uma porca, e estava a falar de um rotor fêmea e um rotor macho, e eu disse aos meus alunos: eu já nem sei se vos posso falar assim, porque qualquer dia também deve haver a igualdade de género para os rótulos. Portanto, sobre o pecado existe. Agora, se num bebê recém-nascido, não é isso que, se pode, que é a abordagem, não é? A abordagem é depois todo o contexto em que o bebê nasce e vive e se educa e a sociedade e aquilo que depois, as nossas escolhas. Agora, o pecado, não tínhamos medo de falar do pecado. Porque é que é sempre o erro, são as falhas, são as faltas, são não, tudo o que não me leva para a luz, tudo que não me imita o sagrado, através da vida e da palavra de Cristo, para mim é um desvio. Pronto, e que tem que ser corrigido. E esses desvios são com, com pecadozinhos, pronto. Os chocolates agora no Natal são esses desvios. Pronto, e outras coisas mais graves. Oh, Desculpe lá, pronto, Isabel, terminei. eu Obrigada. vou pedir desculpa, vou Não, interrompê-la porque eu falo demais já pensamos, também. já percebemos bem os seus pontos de vista, Sim. mas como estamos a aproximar do fim, há Sim, mais coisas para com dizer. Portanto, certeza. Já, terminei, pronto, ok, António. obrigado. Paixão, obrigada. Eu entro agora antes do Michel, porque já pedi a mão várias vezes e aqui o meu computador tira-me a mão. Mas agora, agora vou eu falar em duas qualidades. Primeiro, como moderador e depois como participante para também discutir algumas ideias. Relativamente à intervenção da Isabel, eu queria dizer o seguinte, isto só para clarificar. O nosso grupo é um grupo de debate, digamos assim, de debate de ideias, de opiniões. É muito, quer dizer, a felicidade de algumas pessoas é não terem dúvidas. Nós vemos que a Isabel não tem dúvidas e não discutimos isso. Eu acho que deve ser uma pessoa feliz porque realmente encontra em toda
o ensinamento da Igreja, como o apreendeu e como lhe o ensinaram, uma coerência completa e, portanto, está bem, sente-se bem com a sua situação. Muito bem, não discutimos isso. Agora, como é um grupo de debate, Não. Sim, não, eu agora preferia que não dialogasse, agora sim. é que eu falasse, me deixasse falar. Como é um grupo de debate, há pessoas que não têm a mesma felicidade de estar inteiramente confortáveis com tudo aquilo que apreendem da vivência da sua fé, da vivência da fé pelos outros, da forma como a Igreja se posiciona relativamente a vários problemas, etc. E é isso que nós procuramos esclarecer-nos uns aos outros. Não vimos aqui propriamente para acender fogueiras, não? Quer dizer, há problemas que nós sentimos, que outros não sentem, como é o caso da Isabel, mas há problemas que nós sentimos e que levantam situações de contradição e de perplexidade, e nós procuramos esclarecer-nos, procuramos que a nossa fé seja esclarecida. Pronto. Isto relativamente digamos, à norma da do nosso funcionamento, em que cabe perfeitamente e inteiramente que pessoas como a Isabel digam: eu acredito perfeitamente em tudo e não tenho dúvidas. Ótimo. Agora, só lhe queria lembrar uma coisa. O dia 8 de dezembro não se celebra a Virgindade de Maria. Quando se fala da Imaculada Conceição, é o privilégio que Maria teve de nascer sem o pecado original. Portanto, a virgindade veio depois. Agora, é isso que se discute. Se realmente há ou não há pecado original, se admitimos que não há pecado original, também não pode haver Imaculada Conceição, porque todos nós somos imaculados quando nascemos. Porque se não há pecado original, também não nos transmitiram a nós. Não transmitiram a Maria nem a nós, não é? Portanto, isso é uma grande discussão que merece ser feita. Há ou não há pecado original? Olha, ficamos sem luz, apagou-se aqui a nossa, mas felizmente que tenho o computador com bateria. Bom, e agora não posso ver aqui as minhas notas, mas não faz mal. Portanto, isto só para sublinhar um aspecto que a Isabel falou, que não é propriamente como disse, quer dizer, a